Olá, amigos da comunidade WinDev, sejam bem-vindos à aula número 6 do Guia WinDev 2024. Nesta sequência de aulas, estamos apresentando algumas novidades da versão 2024. Vamos ver hoje como trabalhar com o Dropbox usando a versão 24. Para iniciar, na área de projetos do nosso aplicativo Teste 2024, nós criamos duas variáveis de escopo global, OAuth para 2 parâmetros e meu token, são duas variáveis especiais para trabalhar com autenticação. A variável do tipo OAuth 2 parâmetros é usada para definir as informações necessárias para autenticação em um web service que implementa o padrão OAuth 2.0. Estas características podem ser definidas e alteradas utilizando diferentes propriedades da linguagem W. Esse tipo de variável deve ser passado como um parâmetro para a função autIdentify. Em caso de sucesso, esta função retorna uma variável autToken, que pode ser utilizada para realizar consultas autenticadas no web service. O OAuth 2.0, que significa autorização aberta, é um padrão projetado para permitir que um site ou aplicativo acesse recursos hospedados por outros aplicativos da web em nome de um usuário, como por exemplo o Dropbox, o Google, entre outros. O OAuth 2.0 fornece acesso consentido e restringe ações quanto ao que o aplicativo cliente pode executar em recursos em nome do usuário, sem nunca compartilhar as credenciais do usuário. O OAuth 2.0 é um protocolo de autorização e não um protocolo de autenticação. Como tal, ele foi projetado principalmente como um meio de conceder acesso a um conjunto de recursos, por exemplo, APIs remotas ou dados do usuário. Muitas aplicações que usamos no nosso dia são autenticadas via o OAuth 2.0. Se você já usou Google Drive, Dropbox ou OneDrive, certamente já fez acesso a essas APIs usando o OAuth 2.0. A palavra-chave autToken da linguagem W pode corresponder a uma variável do tipo autToken, como nós fizemos aqui no cabeçalho global da nossa aplicação, uma propriedade de uma variável do tipo HTTP request, que a gente vai usar no nosso projeto, uma propriedade de uma variável do tipo email IMAP-session, ou uma propriedade de uma variável do tipo email SMTP-session. Na nossa aplicação Teste 2024, nós criamos alguns controles na tela, alguns botões, um campo de entrada e uma lista, um controle do tipo tabela, que nós iremos utilizar para apresentar dados obtidos a partir do Dropbox. A primeira coisa que nós fizemos foi criar uma função para fazer a conexão com o Dropbox. Esta função se chama dpconecta. Então, aqui está ela no
nosso projeto, declaramos uma variável do tipo buffer chamada buffToken. Esse arquivo persistente alt do tipo string, fdatadir mais fsep mais altsession.bin, onde ele vai criar um arquivo com extensão .bin no diretório de dados da nossa aplicação. Depois nós passamos os parâmetros para a variável ou alt2 parâmetros que nós declaramos no projeto. Aqui você vai colocar as chaves que você obteve lá no seu painel de desenvolvedor do Dropbox. Essas chaves que eu tenho aqui são fictícias. Aqui você vai colocar o seu cliente ID lá do Dropbox e o seu client secret, ou seja, a palavra secreta que você obteve lá no Dropbox. Por razões de segurança, eu mascarei essas variáveis colocando valores inválidos aqui, mas você deve colocar os valores válidos para que essa função funcione. Depois passei uma URL, passei o token, passei um parâmetro adicional force, reprove false, passei um outro parâmetro para fazer o auto refresh, fazemos um compile condicional se for diferente de site, que no caso é um web service, então passa o alt2 parâmetro, redirection URL, http localhost 29000, para que ele utilize esse redirecionamento. Verificamos se o arquivo persistente alt existe, carregamos a sessão, deserializamos o meu token, que é uma variável que eu criei, fazemos o tratamento de leitura aqui se houver erro, tratamos se o token expirou ou não, salvamos o buffer no arquivo persistente e exibimos a mensagem. Se não for válido, eu vou exibir a conexão ao serviço. Se for válido, serialize meu token, PSD binary, salvamos o buffer. Se não, caso contrário, damos a mensagem de que não foi possível iniciar a sessão, retornamos falso. Em seguida, retornamos true se conseguir utilizar ou conseguir fazer a identificação. Isso vai abrir uma janela de login na entrada do sistema. Sempre que você conecta no Dropbox, você precisa fazer login lá utilizando o Alt 2.0. Agora, no botão conexão, simplesmente chamamos a nossa função dpconecta. Ok? Vamos rodar. Fazemos a compilação aqui com um Go. E vamos lá. Drivers em nuvem, Dropbox. Abrimos a janela aqui. Vamos clicar em conexão. Veja que ele abriu uma janela de login. E ele me mostra algumas mensagens. Tá? Clico em continuar. Ele pede permissão. Vou permitir. E agora ele me mostra uma mensagem que eu devo fechar o meu navegador porque eu já estou autenticado. Como que eu sei que eu estou autenticado? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou colocar o nome de uma pasta, cursos. Essa pasta está lá no meu Dropbox. E agora eu vou mandar listar essa pasta, listar os arquivos dessa pasta.
Observe que ele foi lá no meu Dropbox, pegou os arquivos que tem nessa pasta e apresentou aqui. Também, se eu mudar agora para outra pasta, ele vai me mostrar os arquivos. Vamos pegar aqui Downloads. Deixa eu ver se eu tenho algo na pasta Downloads. Listar arquivos. Não tenho nada. Então, acho que está trocado lá a ordem aqui. Aqui, o W vem depois. Vamos listar os arquivos. Olha aqui, então na pasta Downloads, ele me mostrou todos os arquivos que estão nessa pasta, inclusive as pastas que são diretórios, mas nós veremos isso mais adiante. Aprendemos até agora como conectar e agora vamos ver como que faz para executar a função que lista os arquivos. Embora a versão 24 tenha apresentado alguns tipos mais avançados, eu estou fazendo esta aula baseado naquilo que se utilizava ainda na versão 27, por razões de compatibilidade com quem ainda não possui a versão 2024. Na janela de funções do Dropbox, nós criamos um controle do tipo Entry, chamado edtpasta. É um controle do tipo entrada. E nesse controle, nós definimos que ele é do tipo texto. E aqui, logo abaixo, nós criamos um controle tabela, inicialmente invisível, ele só é visível a partir do código, com duas colunas, com o nome e com o caminho. Essas duas colunas são preenchidas via programação. Então, vocês podem observar aqui que ela não tem ligação com nenhuma tabela. Agora, no botão listar arquivos, nós criamos uma variável do tipo JSResultado, que é JSON. Criamos um array, arpasta isArrayOfStrings. Criamos uma outra variável chamada rec, que é do tipo HTTP_request. Uma função aplicável a essa variável é que ela tem vários componentes. Então, tem o método, que é o HTTPost, a URL, que eu passei aqui, https apidropbox.com, files list folder, é a parte da API do Dropbox que me permite listar uma pasta. Preencho o token que eu declarei anteriormente, né? Então, que é o token de autenticação, foi gerado lá pela minha variável de conexão ao Dropbox. Definimos o tipo da requisição como type MIME.json. Criamos uma outra variável do tipo JSON chamado wparam_api. Então, essa variável recebe um pet, que é a barra mais o conteúdo do controle de tpasta. Depois definimos que o recursivo será falso. Se eu quiser que ele liste os subdiretórios, eu coloco como true aqui. Mediainfo não vou listar. Para não incluir arquivos deletados, então é false. Defino que há membros compartilhados explicitamente como falso. Agora
declaramos que essa variável recContent, que eu declarei aqui em cima, rec, tem um conteúdo pela propriedade content, wparam API, .JSON format. Aí declaramos que a resposta HTTP é do tipo HTTP response e recebe o método HTTP send com o argumento rec, que é esta variável aqui. Em seguida, JS resultado .json format vai ser a conversão de uma string para JSON do conteúdo de resposta http.content. Se ocorrer algum erro, chamo a função da linguagem W errorPropagate, declaro o nbpasta do tipo int com a quantidade de entradas no array, usando a função count. Para cada uma das entradas em nbpastas, eu declaro arpast.add js resultado em tries mais o índice que ele for implementando enquanto executa o for, mais tab, mais js resultado, nome, pet e id. Finalizo. Declaro uma variável do tipo string chamada slistapasta. Apago conteúdo existente no control table arquivos. Faço uma leitura do array, extraindo os dados para as colunas da minha tabela. Então, table delivery, table arquivo, que é o nome do controle da tabela, índice do array, mais caminho completo. Em seguida, torno visível a minha tabela. Como vocês já viram, ele vai me mostrar o conteúdo da pasta do Dropbox. Conectei no Dropbox, escolhi a pasta PDFs e agora vou listar arquivos. Veja que ele listou todo o conteúdo da pasta PDFs do Dropbox para um controle tabela. É importante destacar que essa pasta PDF ou qualquer pasta do Dropbox não precisa necessariamente ter o seu conteúdo na máquina local. Ele pode estar só na máquina remota. Por hora, senhores, era o que tínhamos. E na próxima aula vamos continuar a explorar as funções do Dropbox.